convidado Rui Marques, presidente do Movimento Esperança Portugal, MEP. Ele vai inaugurar uma série de participações dos partidos sem assento parlamentar neste espaço de análise dos jornais. Muito bom dia, muito bem-vindo à revista de imprensa. Já leu os jornais de hoje, tem os seus destaques e o primeiro é uma das manchetes do Público e que tem a ver com o facto dos certificados de aforro terem tido a maior perda de sempre no mês passado, em abril. Começamos por aqui e ligando de imediato àquele que é o grande tema do MEP, Movimento Esperança Portugal, para estas eleições, as famílias primeiro. A questão das finanças das famílias portuguesas é, nesta altura, um tema de grande preocupação, quer ao nível do grande endividamento, quer ao nível da poupança. E no que diz respeito à poupança, esta questão dos certificados de aforro é muito relevante. A desconfiança evidente que aqui está nesta notícia clarificada de os portugueses levantarem os depósitos que têm, resulta de duas coisas. Resulta, por um lado, de ter sido cometido um erro crasso por este Governo ao desvalorizar os certificados de aforro, baixando as taxas de juros e desincentivando a poupança neste instrumento e evidentemente, também da desconfiança face ao Estado. Um bocadinho contraditório com aquilo que o Presidente da República fez, que foi apelar à poupança dos portugueses. Exatamente. Eu creio que os portugueses precisam de investir em termos de poupança, não confiam no Estado e por isso provavelmente estarão a fazer os seus depósitos em bancos, mas precisam também de gerir muito bem as suas questões do endividamento e por isso o MEP, Movimento Esperança Portugal, tem no seu programa para estas eleições a questão do endividamento das famílias, com o maior apoio no que diz respeito aos gabinetes de apoio às famílias sobreendividadas, ou das ações de educação financeira, ou ainda está-se a falar de reestruturação da dívida. Nós falamos de reestruturação da dívida das famílias aos bancos. Os bancos precisam de ser flexíveis em novos prazos e não aumentar as condições, nomeadamente da taxa de juros, do spread. E há condições, parece que há condições para que se possa avançar com essa reestruturação. São tantas as famílias que vivem essa situação. É fundamental. Uma em cada 7 famílias hoje não consegue pagar os seus empréstimos. E, aliás, os bancos têm uma responsabilidade muito especial nesta altura. O Estado português vai garantir 12 mil milhões de euros, se for necessário, de empréstimo à banca. É a contrapartida mínima que Portugal e os portugueses podem pedir aos seus bancos, é que olhem para a questão do endividamento das famílias com muita atenção e aceitem a sua reestruturação. Fica então essa proposta do MEP, este olhar. Passamos para outro destaque que faz Rui Marques e que tem a ver, vem no Correio da Manhã, na página 8 do Correio da Manhã. Este tema é um artigo muito interessante do Correio da Manhã, Sócrates dispara dívida, e porque estamos em tempo de eleições é também um tempo de avaliação. E os portugueses têm que aprender a ser exigentes. O Correio da Manhã tem aqui um gráfico magnífico, onde mostra o que aconteceu à dívida portuguesa nos últimos anos. E é bom percebermos que o atual governo, o governo cessante, é responsável pelo aumento de 57 mil milhões de euros da nossa dívida externa. Ou seja, a diferença entre quando começou e o momento atual são mais 57 mil milhões de euros. A situação a que chegámos de bancarrota, de intervenção externa, muito se devem deste total descontrole na dívida pública. Se mas o Primeiro-Ministro estivesse aqui consigo e se tivesse a oportunidade de falar com ele... Tenho muita pena que não tenha. Penso que ele lhe diria que este Governo atravessou uma crise internacional gravíssima e histórica. É uma belíssima desculpa na fase final e tem a ver com todo o erro que foi conduzido desde 2005. Deixe-me agora, só em nota de rodapé, tenho imensa pena de não ter hipótese de debater com o Primeiro-Ministro e que haja um tratamento diferenciado entre os partidos políticos, mas essa é para outra ocasião. Mas quero também sublinhar neste gráfico, porque nós não podemos ter memória curta, neste gráfico, que o governo de Barroso, Dr. Paulo Portas, com o PSD e o CDS, foi responsável também pelo aumento de 20 mil milhões de euros em 3 anos de governo. Portanto, os partidos que atualmente estão no poder, quer o PS com maior responsabilidade e com, a meu ver, uma evidência clara de que não merece continuar a governar, mas também o PSD e o CDS têm culpas no cartório. E por isso há aqui um apelo à renovação. Os portugueses falam muito de renovação na política e creio que agora, se quiserem ter uma oportunidade nas eleições, existem partidos alternativos, entre os quais o MEP, o Movimento Esperança Portugal, que não é responsável por esta trajetória de dívida, que traz novas pessoas para a política, novas ideias. Se quiserem uma oportunidade de renovação, aí têm. E fugindo agora aqui um bocadinho até aos destaques, mas penso que falem em renovação e isso é importante. Ainda há pessoas interessadas em fazer parte deste grupo de pessoas a quem se chama políticos. A política ainda é interessante. Cada vez menos. Isso é trágico. Os portugueses, aliás, têm que perceber que esta atitude que têm de repulsa em relação à política, embora eu a perceba, é fatal. Porque um dia acordarão governados por quem não querem. Se é que já não acordaram governados
em quem não se revêem. E, portanto, é fundamental que os portugueses regressem à política e, nesse sentido, o MEP, Movimento de Esperança Portugal, envolveu pessoas que não tinham nenhuma participação política anterior, que têm as suas vidas profissionais, que fazem esta intervenção política por uma questão cívica. O que é que motiva, Rui Marques? Olha, a fazer a intervenção que fiz ao longo de 25 anos, repara, a minha vida está marcada pela fundação da CAIS, do Círculo de Apoio ao Sem-Abrigo, por 6 anos à frente da imigração e tendo conseguido os resultados de hoje Portugal ser considerado à escala mundial o segundo país com melhores políticas de imigração, mas também ao nível de Timor. As pessoas ainda se lembram de alguma intervenção que eu tive em Timor, em torno do Lusitano Expresso. E agora achei que é na política, no momento em que o meu país está numa situação tão difícil, que eu posso dar o meu contributo. E voltamos às notícias. E voltamos às notícias, é só porque eu acho que estas questões vão surgindo aqui na conversa. Porque também, aliás, quando as pessoas escolhem em política, escolhem quem os representa. E nesta altura, quando eu me candidato, pelo MEP, Movimento de Esperança de Portugal, proponho aos portugueses se querem confiar em mim, enquanto seu deputado, para os representar na Assembleia da República. Mas voltando aqui aos temas agora falamos JN, de desigualdade. É no JN. O JN hoje traz aqui a desigualdade em Portugal aumenta acima da zona euro e o desemprego é o grande responsável. É bom percebermos que o drama essencial que está em cima da mesa das famílias portuguesas para os próximos tempos é o desemprego. Nós estamos com uma taxa altíssima de desemprego que ainda vai aumentar mais. Vamos ter cada vez mais famílias em que os dois cônjuges estão desempregados. Ora, nós precisamos, ao mesmo tempo que fazemos a redução da despesa pública, que aumentamos a produtividade e o crescimento económico, precisamos de olhar para a coesão social, para as famílias portuguesas, para os desempregados. Precisamos de reestruturar o subsídio de desemprego. Nós não podemos fazer só a redução dos prazos, como o FMI propôs. Precisamos de ter outra abordagem muito mais completa à dinâmica do subsídio de emprego para o transformar num contrato de reintegração laboral. É uma das propostas do MEP, Movimento de Esperança Portugal, para estas eleições, mas queria muito sublinhar a questão do desemprego, é a maior preocupação para os tempos que aí vêm, e o MEP, Movimento de Esperança Portugal, está sintonizado no seu programa, As Famílias Primeiro, com esta grande preocupação com essa dos questão. portugueses. Vamos avançar para outra escolha. Nos jornais fala-se mais uma vez de crise no Diário Económico. O que é que destaca aqui? Mas seria estranho que alguém que fala de esperança, Movimento de Esperança Portugal, não trouxesse uma nota de esperança. Ora, o Diário Económico traz no seu suplemento dedicado aos mais novos um artigo muito interessante. É um artigo de Bernardo Teotónio Pereira, em que o título é Crises há muitas, o que é preciso é manter a vontade para as superar. E esta era a nota de esperança que eu gostava de deixar. Nós vamos ter que fazer muitos sacrifícios, mas temos que dar sentido a esses sacrifícios. Temos que perceber que o estamos a fazer, para já, em nome das gerações dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós, nesta altura, temos um país endividado para décadas. Ora, precisamos de transformar esta enorme crise em que vivemos num acerto de contas também com essas gerações, deixando-lhe um país menos endividado, deixando-lhe um país em melhores condições. E esta nota, crise há muitas, o que é preciso é manter a vontade para as superar. Lembra que em Portugal, ao longo de 900 anos, nós já vivemos muitas crises difíceis, esta não é a primeira, e temos que estar à altura dos nossos antepassados. Esta também é uma crise de soberania, também é, como é evidente, segundo os modelos do século XXI, distintos do século XIV, por exemplo, também é uma crise grave de soberania. Mas o que é fundamental, e este artigo de um jovem que aqui nos vem chamar a atenção sobre isto, é que os portugueses precisam de arregaçar as mangas, precisam de dar sentido aos sacrifícios que vão fazer, como Camões diz de uma forma muito bonita nos Lusíadas, tem que ter uma árdua esperança, uma esperança que exige sacrifício, que exige trabalho, que existe sentido de solidariedade e não deixar ninguém para trás, particularmente os mais vulneráveis, aqueles que estão em situação mais difícil. E encontra isso agora nos portugueses? Em muitos encontros, e creio que vamos encontrar cada vez mais. E, aliás, há um desafio, creio que está em cima da mesa também dos meios de comunicação social, de poderem ir iluminando com o seu potencial extraordinário de serviço à comunidade, os exemplos bons de solidariedade, de voluntariado, também se encontra de gente que é capaz de enfrentar a crise com um sentido positivo. Último destaque desta manhã, de acordo com a escolha do Presidente do MEP, tem a ver com Fátima. Praticamente todos os jornais estiveram lá ontem e estarão hoje certamente. Hoje estamos a 13 de maio, é impossível não falar. E se me permite, vou sair agora do casaco de Presidente do MEP e passo a Rui Marques, cidadão e católico. Creio que este artigo do DN, que aqui escolhi, é um artigo inspirador, onde evidentemente mostra, na sua página 8, depois de fazer chamada de capa, como os portugueses, nesta altura, sentem a crise e se voltam também para a sua fé. A fé, para muitos, para aqueles que acreditam, com todo o respeito por aqueles que não acreditam ou que mesmo que a negam,
na expressão aqui de um peregrino, Nossa Senhora de Fátima é um amparo, é uma capacidade de mover montanhas. Hoje, a 13 de maio, onde tantos portugueses estão em Fátima, era impossível não referir também este facto, esta fé também que anima um povo, de gente simples, muita dela, gente que é capaz de se pôr a caminho de Fátima, em peregrinações vindas de todo o país, porque acredita em Deus, reconhece a Nossa Senhora e acredita, sobretudo, que Nossa Senhora pode continuar a proteger Portugal, que tanto precisa nesta altura. Rui Marques, como é que o MEP vai fazer campanha, sabendo que tem um acesso mais difícil aos meios de comunicação social? Como é que vão desenvolver a vossa ação até o dia 5 de junho? O MEP Movimento de Esperança Portugal faz esta campanha a custo zero. Solidário com a situação do país. É possível fazer campanha a custo zero? Vamos mostrar que é possível, com a imaginação, com o enorme esforço de voluntários. O MEP tem conseguido agregar voluntários por todo o país que dão os seus contributos ao nível das suas competências técnicas, do seu tempo, das redes de contacto, ao nível dos meios de comunicação social, embora saibamos que ainda não conseguimos chegar àquilo que é a situação justa, porque é bom lembrarmos, se todos os partidos tivessem igualdade de acesso aos meios de comunicação social, nomeadamente nos debates, que hoje em televisão é o que decide, os resultados seriam completamente diferentes. Repare só neste pormenor. Nas presidenciais, todos os candidatos tiveram acesso a debates. E foi possível que o Dr. Fernando Nobre tivesse 14%, ou que o José Manuel Coelho tivesse tido 4%. Ora, se o MEP, Movimento de Esperança Portugal, tivesse tido acesso aos debates em igualdade de circunstâncias com o PS e com o PSD, teria com certeza um melhor resultado. Há 2 anos, penso que chegaram a acreditar que iam conseguir eleger um deputado. Exatamente. Vai ser possível desta vez? Vamos ver, é uma decisão que compete aos portugueses. Os portugueses, nesta altura, têm a opção de escolher para o Parlamento uma voz especializada na defesa das políticas públicas de apoio às famílias. Querem os portugueses ter 1, 2, 3 deputados no Parlamento que defendam as questões do desemprego, as questões do endividamento das famílias, as questões da proteção da infância e dos idosos, a proteção das famílias? Querem os portugueses alguma renovação, algumas novas vozes, um novo estilo de fazer política, mais livre, menos no ataque pessoal, menos no conflito permanente? Finalmente querem alguns portugueses ser representados por mim, concretamente, que me candidato enquanto deputado, para representar 25 mil eleitores aqui em Lisboa, no Círculo de Lisboa, como um conjunto de outros colegas meus que se candidatam por todo o país. É decisão dos portugueses. Se assim o entenderem, uma voz em nome das famílias, alguma renovação na política, pessoas com um currículo feito ao longo da vida, é a decisão dos portugueses no dia 5 de junho. Bom trabalho para esta campanha que vai começar daqui a pouco. Nós voltamos com toda a informação às 11h.